Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Todos já sabem que eu obstruí, seguirei obstruindo o orçamento, especialmente em virtude das verbas destinadas à publicidade. Quando já havia quórum, votei não. Hoje, vou aguardar dar quórum. Em dando quórum, votarei não, respeitosamente. Mas hoje eu queria aproveitar esse tempo precioso que nós temos para relatar aos colegas uma visita que eu fiz pela manhã. Na verdade, foi praticamente até agora a visita, uma visita de 6 horas. Fui acompanhada pelo colega deputado Ricardo Melão. Já havia agendado essa visita, então não quis desmarcar, apesar de termos ficado aqui até praticamente 2 horas da manhã, debatendo o orçamento. Mas eu fui visitar as instalações do Instituto Butantan. Pude andar, assim, praticamente, claro, livremente, né, com devida roupa, com calçados apropriados, mas pude andar livremente na fábrica que faz a vacina contra a gripe. Pude verificar que eles já estão com um local para desenvolver a fábrica, para produzir a vacina contra o Covid no Brasil. Vi a vacina que é produzida na China, mas envasada no Butantan, seguindo as técnicas que foram transferidas, né, para o Instituto, via vacina envasada, já são 2 milhões de doses. E sei que é um tema polêmico, há quem queira se vacinar, há quem não queira se vacinar. Já debati esse tema aqui, sou favorável ao princípio da autonomia individual, sobretudo no âmbito da bioética. Mas eu queria dividir com os senhores, e faço isso já agradecendo a receptividade, tanto do Dr. Dimas Covas, como de toda a equipe que me recepcionou e foi muito solícita em responder todas as minhas dúvidas. Eu aproveito a oportunidade para dividir com os senhores uma notícia, uma novidade boa que eu encontrei lá. O Instituto Butantan desenvolveu o soro contra a Covid-19. Eu venho lendo muito sobre a doença, sobre os vários tratamentos. Eu comecei a estudar essa questão da pandemia antes dela chegar no Brasil. Tanto é assim que todos os colegas se lembram, numa reunião com o governador, lá atrás, no início de março, quando eu alertei, né, naquele momento eu acho que eu era a pessoa mais preocupada com essa situação. Então eu venho estudando muito, e eu confesso aos senhores que eu não vi notícias. Eu não vi notícias sobre esse soro. Muitas são as matérias jornalísticas sobre a vacina, as vacinas. Se são boas, se não são boas, se os testes terminaram, não terminaram, em que fase estamos. Mas nenhuma notinha sobre o soro. O Butantan, que é referência na América Latina, na produção de soro, por exemplo, antiofídico, e tantos outros soros, utilizou a mesma expertise, a mesma tecnologia, os mesmos conhecimentos para desenvolver o soro contra a Covid. É um soro produzido no Brasil por um instituto que tem a maior respeitabilidade por parte de todos nós. A equipe técnica foi fazer uma apresentação à Anvisa, foram muito bem recebidos. Entretanto, a Anvisa solicitou que os testes fossem primeiramente feitos em animais. E, se for necessário fazer testes em animais, levaremos muito tempo para ter a possibilidade de administrar esses soros nos muitos pacientes que estão internados no estado de São Paulo e no Brasil. A Anvisa não existia quando o Instituto Butantan desenvolveu, por exemplo, o soro antiofídico, o soro contra a raiva. E houve um registro dessas substâncias praticamente automático quando da criação da Anvisa, em virtude do bom conceito que o Instituto tem.
né, e da eficácia que seus soros têm. O que eu mais recebo, e acredito que acontece com todos os colegas aqui, são pedidos de que mais soro seja destinado aos municípios. Eu imagino que todo colega aqui já recebeu essa solicitação. Então, é muito importante, né, e eu fiz isso hoje nas minhas redes, estou fazendo agora de maneira um pouco mais detalhada, mas que todos nós estejamos atentos a essa questão do soro e que a Anvisa compreenda, né, e aqui eu falo, claro, respeitosamente, que quando estamos diante de vacinas, exigir todas as fases possíveis e imagináveis é compreensível. Por quê? Porque a vacina é administrada em pessoas que não têm a patologia. O objetivo da vacina é, primeiro, buscar evitar que a pessoa adquira a patologia e, em adquirindo, que seja a modalidade mais fraca da patologia. Tá? No caso do soro, a administração ocorre quando a pessoa já está doente. Então, é para minorar os efeitos, é para evitar que um doente morra. Nós estamos em meio a uma pandemia. Nós estamos numa fase de crescimento da contaminação e dos óbitos. Ontem foram quase 1.000. E sabemos que faltam dados a serem computados ainda. Desse modo, eu entendo que seria muito importante que a Anvisa avaliasse liberar os testes com o soro desenvolvido pelo Butantan. Toda a fase de desenvolvimento no Brasil, seguindo a tecnologia que tem mais de 100 anos. Porque as pessoas que serão acompanhadas nesses estudos já são doentes. Então, os testes funcionarão como uma forma de tratamento. Nós não podemos tirar essa chance dos pacientes. Nós não podemos privá-los, né, de uma modalidade de enfrentamento à doença. Então, os senhores perceberam que desde o princípio da discussão da vacina, eu tenho sido mais cautelosa do que o cauteloso. Porém, no que concerne ao soro, não é que eu deseje abandonar a cautela, mas eu entendo que temos que entender, né, que reconhecer que o problema existe e é uma modalidade de enfrentamento. Eu venho falar publicamente do tema, porque para mim foi uma surpresa. Pude perguntar para alguns colegas a respeito e senti que, como eu, os colegas também não sabiam da existência desse soro. Então, eu peço cada um, com as suas redes, com seus eleitores, com seus conhecidos, que procurem se informar e, na medida do possível, entendo uma convicção, defender que esse soro comece a ser utilizado no estado de São Paulo e no Brasil. Então, fica aqui esse relato. Estou à disposição para mais detalhes e pedindo desculpas ao meu colega Coronel Nishikawa, passo o restinho do meu tempo para ele.